Boa noite, aqui é o pastor Micael Ferreira, eu sou pastor do Mevan em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Você que está acompanhando aí as nossas aulas, eu estou falando, primeiramente, essa minha primeira aula, na verdade, foi dividida em 7 aulas, que é Introdução ao Cristo Corporativo. Portanto, essa é a última aula a respeito da introdução ao Cristo Corporativo, então é a nossa aula 7, a sétima aula, né? Reprisando, eu gosto sempre de reprisar um pouco daquilo que foi falado. Então, para se falar do Cristo corporativo, isso demandaria meses e até anos. É muito amplo para se falar a respeito disso. E mesmo a introdução, ela, para se falar em 7 aulas, é bem difícil, mas a gente consegue pelo menos dar uma noção a respeito da introdução e não do Cristo corporativo em toda a sua totalidade. Enfim, na primeira aula a gente teve que separar um tempo para falar do Cristo individual, né? Aquele Cristo que veio em carne, que se chamava Jesus, que andou sobre a terra, fez milagres, né? Que aos 12 anos estava no templo falando, que morreu e ressuscitou por mim e por você, enfim. Então a gente falou um pouquinho a respeito disso. E aí sim, a partir da segunda aula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e agora a sétima aula, a gente realmente fala do Cristo corporativo. A gente fez isso porque era impossível se falar do Cristo corporativo sem antes falar do Cristo individual, para que aí a gente adentrasse nesse tema. O fato é que eu já disse nas outras aulas e eu preciso dizer em cada aula. Para que você tenha o pleno conhecimento daquilo que eu estou falando, como é uma aula só, dividida em 7 partes ou em 7 aulas, mas falando do mesmo assunto, você só vai ter a plena compreensão daquilo que está sendo dito se você assistir todas as aulas. Se você assistir a primeira, que fala do Cristo individual, e principalmente da segunda até agora essa, que é a sétima, que fala do Cristo corporativo. Porque uma aula ela vai complementar a outra. Uma aula ela vai linkar com a outra. E no final dessas 7 aulas, você vai ter a plena compreensão de todas essas coisas. Mas pode ser que você pegue apenas alguma aula, que você pegue a terceira, ou a quinta, ou a quarta aula, e aí talvez você não consiga muito bem entender ou digerir aquilo que está sendo falado, porque afinal de contas pode parecer que é meio sem sentido. Mas quando você linka todas essas aulas, aí sim você vai ver que tem um sentido total, pleno. E entender a respeito do Cristo corporativo, isso é essencial nesse tempo. Nós precisamos entender quem nós somos nele, não quem nós somos simplesmente o nosso ser, mas quem nós somos nele. Outra coisa que a gente precisa compreender é quem é ele em sua plenitude. E a partir disso, entender que fomos mesclados por ele, e aí quem somos enquanto Cristo corporativo nesse tempo, para esse exato momento. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, do qual o próprio Cristo é o cabeça, ou seja, ele é que comanda esse corpo. Somos muitos irmãos diferentes, porque Deus nos chamou exatamente para sermos diferentes, para que cada um seja a parte que necessita ser no corpo, para que a mão seja mão, para que o pé seja pé, para que a cabeça seja cabeça, para que o olho seja olho, para que a boca seja boca, para que cada parte seja a parte para a qual ela foi chamada. E na junção de todas essas partes, aí sim nós temos um corpo bem ajustado. E esse corpo é a igreja. Não trabalhando juntos, não trabalhando separados, mas uma só igreja, independente das denominações. Aí sim nós nos tornamos o corpo de Cristo. O Cristo corporativo que continua andando sobre a terra, fazendo milagres, maravilhas. Cristo continua andando sobre a terra. Agora ele anda por esse corpo que se chama igreja, ou o Cristo corporativo. Um corpo bem ajustado, onde não tem diferença entre denominações, cada denominação
ela é usada de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ela, e assim cada um de nós. E como texto base da introdução ao Cristo corporativo, o texto é Atos 9, versículo 4 e 5. E a gente optou para que a gente possa linkar todas as coisas. Toda aula a gente lê novamente esse texto, Atos 9, versículo 4 e 5, para daí em diante a gente poder falar os versículos e comentar e estudar um pouco a respeito desse Cristo corporativo dentro daquele ensino do dia. Então vamos lá, a gente vai ler Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Vamos lá. Atos 9, versículos 4 e 5. Muito conhecido, para quem então está ouvindo as aulas, está mais do que inculcado na sua cabeça. Diz assim: e ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Esse é Paulo, que até então se chamava Saulo, Saulo de Tarso, que estava no caminho de Damasco e tem um encontro sobrenatural com esse Jesus. E quando ele tem um encontro sobrenatural com esse Jesus, ele cai por terra. Ele é jogado ao chão, ele perde as suas forças nesse encontro. E aí ele tem a necessidade de saber quem é aquele Senhor de tanto poder que encontra com ele, que ele não vê, mas ele enxerga, ele ouve, desculpa. Ele não vê, mas ele ouve a voz daquele Senhor. Para que você entenda melhor, vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e você vai entender isso melhor. Diz assim: Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Saulo era um judeu zeloso por aquilo que ele servia, zeloso pelo templo, a ponto dele dizer que aquilo que ele fazia era por zelo da religião. Era algo errado, mas ele entendia como se fosse um zelo. Aquilo que Deus, sabe, queria. Essa era a percepção dele. E ele foi às sinagogas, ele chegou aos sumos sacerdotes e ele recebeu cartas, autorizações para prender, para matar, para açoitar aqueles que eram discípulos do Senhor. E aí vai dizer assim: Saulo ainda respirando ameaças de morte. Ele ameaçou todos os discípulos, ele queria matar cada um deles, ele queria prender. E ele vem numa ira terrível, ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos, aqueles que eram do caminho, que até então não eram chamados de cristãos, mas sim eram chamados daqueles do caminho. E aí diz que ele, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Ele pediu ao sacerdote que lhe desse cartas para que ele pudesse entrar em Damasco e perseguir aqueles que eram discípulos do Senhor, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, com C maiúsculo, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele encontrasse aqueles que eram do caminho, aqueles que eram do Senhor, ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. Ele queria prender esses homens e mulheres, que até então ele achavam que eram hereges, que eram homens que pregavam heresias, que pregava contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Essa era a ideia dele sobre aqueles que eram de Cristo. E uma vez que ele tinha essa ideia, ele queria prendê-los, levá-los presos, para que eles fossem julgados, mortos, enfim. E aí diz que enquanto ele viajava,
E talvez por aí, por essa questão, as pessoas dizem que ele caiu do cavalo, porque a Bíblia não diz isso, mas eu creio que as pessoas imaginam assim, ora, se ele estava viajando, ele estava num cavalo, então ele caiu, enfim. Ao se aproximar de Damasco, ou seja, quando ele estava entrando em Damasco, com as cartas que ele recebeu do sumo sacerdote, quando ele estava chegando lá, respirando ainda essas ameaças de morte, ele tem um encontro. E aí diz assim, repentinamente, ou seja, num instante, quando ele não esperava, repentinamente, diz assim, brilhou uma luz do céu ao seu redor, algo que vinha do céu, algo que foi estabelecido desde o plano espiritual, para que se deixasse bem claro, algo que foi uma luz que veio do céu, e essa luz veio ao redor dele. E aí você conhece a história, ele cai por terra, ele pergunta quem é Senhor, e Jesus se apresenta a ele e diz assim, Saulo, eu sou aquele que você persegue. Ora, Cristo já havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia ascendido, e agora ele encontra com Paulo. Como assim Paulo o está perseguindo? O fato é, como diz o próprio texto, no início, que Paulo perseguia a igreja, que Paulo perseguia os do caminho, que Paulo perseguia aqueles que eram os discípulos de Jesus. Só que a igreja é o corpo de Cristo, é o Cristo corporativo que ainda anda pela terra através da sua igreja. E uma vez que ele perseguia aqueles do caminho, uma vez que ele perseguia os discípulos de Cristo, uma vez que ele perseguia aqueles homens e mulheres que eram discípulos do Senhor, ele estava naturalmente perseguindo ao Senhor. Por isso Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele que persegue a igreja, aquele que persegue os discípulos, o corpo. Esse persegue ao próprio Senhor. Então, a partir daqui, a gente vai para os versículos, estudar os versículos que vão complementar essa aula a respeito do Cristo corporativo. A nossa aula 7, que é a nossa última aula sobre isso. Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8. Versículos 10 e 11. Olha o que diz assim, olha o que diz aqui, Romanos 8, versículos 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Olha que lindo isso. Ele está dizendo assim, mas se o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus, aquele que veio para trazer vida a Jesus quando Jesus morre na cruz do Calvário, aquele Espírito que veio sobre ele, trazendo vida, aquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, ele habita em vocês, então, aquele que ressuscitou a Cristo, que é o Espírito Santo, que habita em mim e em você, ele vai fazer coisas extraordinárias. Agora vamos ler os versículos. E se Cristo está em vós, ou seja, se o próprio Cristo está dentro de você, e como a gente disse, uma vez que ele está dentro de nós, é como café com leite, e ele está entranhado em nós, e é impossível que se separe. Se esse Cristo está em você,
Se esse Cristo mora em você, se esse Cristo habita em você, o seu corpo está morto. Morto por quê? Por conta do pecado. O pecado que habitava em nós. Pela vontade da carne. Essa carne que tende a fazer aquilo que desagrada a Deus. Essa carne foi morta quando Jesus morreu, ressuscitou e veio habitar em você. O pecado é um deslize, mas o pecado não tem mais poder sobre mim, sobre você. É isso que diz as Escrituras. É isso que vai dizer Romanos 8. Romanos 8 é claro quando fala sobre isso. Que o Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Está lá no versículo 2. E tantos outros versículos vão falar sobre isso. Pega papel e caneta, anota aí, porque muita coisa talvez não esteja aqui naquilo que eu vou te mandar para você conferir. Então essa carne está morta. Mas o Espírito é vida. Ele é a própria vida. E esse Espírito que é vida, ele é vida por causa da justiça. A justiça veio sobre nós, ela foi derramada sobre Cristo. Cristo levou os nossos pecados. Cristo nos sarou. Cristo nos libertou, nos fez livres. Então o Espírito em nós é vida. E diga-se de passagem, vida em abundância. E aí o texto continua. Lembra, a carne morreu. O corpo morreu. Não pode mexer, não pode fazer mais nada. Ele morreu, ele perdeu o sentido. Esse corpo que era dominado pelo pecado. Esse corpo que fazia o que não era para se fazer. Esse corpo morreu, foi mortificado em Cristo. Agora, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, ou se aquele Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se ele habita em vós, olha o que ele vai dizer. Se esse Espírito habita em vós, o Espírito Santo já habita em mim e em você, meu irmão e minha irmã. Se esse Espírito habita em vós, então, aquele que ressuscitou a Cristo, ou seja, o próprio Espírito, dentre os mortos, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos e que habita em nós, aí diz assim, também vivificará os vossos corpos mortais. Vivificará o nosso corpo. Lembra? O seu corpo que foi mortificado, morreu em Cristo. Para que o pecado fosse morto. Lembra que a gente falou sobre isso? Em Cristo ele morreu, esse corpo. Mas no Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus, esse Espírito agora traz vida a esse corpo. Nosso corpo mortal, mas não mais para o pecado. Não mais para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não mais para ser escravo dos deuses desse mundo, deuses com D minúsculo, que não são nada perante ao Senhor. Mas ele faz vivificar o nosso corpo. Mortal, mas pelo Espírito que habita em vós. Por esse Espírito que é vida. Esse Espírito que habita em mim e você, a dizer o Espírito Santo.
Ele nos vivificou esse corpo para agora andar no sobrenatural, para agora fazer aquilo que é a vontade de Deus, para que agora a carne não tenha mais domínio sobre o nosso corpo, porque somos guiados, transformados e direcionados pelo Espírito. Nós não somos devedores à carne, irmão e irmã, para viver segundo a carne. Nós vivemos segundo o Espírito. Não devemos nada, absolutamente nada à carne. Fomos restaurados para que possamos ser esse Cristo corporativo que continua caminhando sobre a terra. Hebreus, capítulo 10. Capítulo 5 a 9. Hebreus 10, capítulo 5 ao 9. Diz assim: pelo que quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, para que se possa estabelecer o segundo. Você conhece a história no Velho Testamento. Eram feitos sacrifícios no final do ano. Você ia lá e matava o bezerro. O sacerdote apresentava, porque você não podia apresentar, para que fosse perdoado os seus pecados. Aquele bezerro levava o pecado sobre si. O fato é que o seu pecado tinha sido perdoado daquele período. Mas do exato momento que você sair de lá, você já estava pecando. E no próximo período, no próximo ano, você tinha que pagar. E era sempre assim. Jesus vem e morre na cruz de Calvário, morre por mim e por você, ressuscita, leva o seu e o meu pecado sobre ele de uma vez por todas. Ele é o cordeiro final. E aí, no capítulo 5, está dizendo que quando ele, ou seja, o Cristo entrou no mundo, Deus não queria sacrifício e oferta. Agora ele preparou um corpo para ele. Um corpo chamado Jesus, que ia sofrer, ia ser açoitado, ia morrer na cruz, para a remissão do meu e do seu pecado, para que fôssemos livres, para que pudéssemos ter o acesso que não tínhamos mais ao Pai, para que pudéssemos voltar a ser desejáveis a esse Pai através de Cristo. Ele pagou a fatura que não era dele, está consumado, ele pagou tudo, ele pagou toda a fatura. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele pagou tudo. O pecado não tem mais poder sobre nós, o diabo não tem mais poder sobre nós não pertencemos mais a esse mundo, nós não devemos nada à carne, nós não devemos nada a esse mundo, nós fomos comprados por ele. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele se fez pecador em favor de mim. Naquele momento, ele recebeu sobre ele todas essas coisas. E aqueles sacrifícios, aquelas ofertas nunca agradaram a Deus. O que Deus quis sempre foi que o homem fosse totalmente íntimo dele, que o homem fosse totalmente livre. E ele diz assim, cara, ofertas queimadas pelo sacrifício, pelo pecado, não tem prazer algum, não dá prazer ao Senhor. Não é algo prazeroso. Não é algo que deixe o Senhor feliz. Não.
Isso era a velha aliança para te mostrar o quanto você era pecador, meu irmão e minha irmã, e que você não podia cumprir a lei, porque, cara, tanto que vai dizer que aquele que está debaixo da lei é amaldiçoado, porque ele nunca vai poder cumprir a lei. E isso não trazia prazer ao Senhor. Não dá prazer ao Senhor saber que o homem está totalmente perdido sem ele. Que o homem tinha que fazer um sacrifício pelo seu pecado. Não, isso não trazia prazer nenhum a Deus. E ele diz aí, ainda, então eu disse, eis-me aqui, ou seja, estou aqui, estou à sua disposição, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Jesus diz assim, na cabeceira do rolo está escrito a meu respeito, está escrito a respeito de mim, a escritura toda fala ao meu respeito. E quando ele diz, eis-me aqui, ele diz assim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Não para fazer a vontade dele, para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a nossa vontade, não é para fazer aquilo que queremos ou pensamos, é para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Fomos chamados para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E aí ele diz, falando ainda a respeito do texto, olha, acima quando eu disse, sacrifício e oferta não quiseste pelo pecado, enfim, e o Senhor não tem prazer sobre isso. Por quê? Porque eram oferecidos pela lei, uma velha aliança. Uma velha aliança que era para dizer que você era indigno, que você não podia cumprir essas coisas. Que nós não seríamos nunca esse Cristo corporativo andando sobre a terra, do qual Cristo é o cabeça. Eram oferecidos pela lei. Nós vivemos a graça, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos o tempo da graça. Isso não significa que possamos ser libertinos, que possamos andar em libertinagem. Não é isso. Mas a graça é um favor imerecido que veio sobre mim e sobre você. Nós não merecíamos estar na presença dele, nós não merecíamos ser dele, nós não merecíamos ser salvos por ele. Isso é graça, favor imerecido. Não foi porque ele achou algo bom em nós, muito pelo contrário. E aí ele diz assim no 9, então ele me disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer, para fazer a sua vontade, aquilo que te dá prazer, aquilo que alegra o seu coração. Eu estou aqui única e exclusivamente para fazer a vontade do Pai. É o Pai que determina. Ele é o cabeça e, portanto, se ele é o cabeça, ele determina aquilo que o corpo pode ou não pode fazer. O corpo, o cérebro, é que ele domina todo o corpo. E se há morte cerebral, nada mais funciona, entende? Portanto, se ele é o cabeça, ele tem que ser aquele que vai fazer com que o corpo faça simplesmente aquilo que ele ordenar. Ele precisa comandar o corpo. E aí ele diz assim, ele tira o primeiro, ou seja, ele tira a velha aliança. Ele tira o velho pacto. Para quê? Para que possa estabelecer o segundo, o novo pacto, a nova aliança, que é pela graça, que não é pelo que fizemos, mas é por aquilo que ele fez. Essa nova aliança é estabelecida. Ele arranca o primeiro pacto, ele arranca o primeiro Adão, e ele traz a nova aliança, ele traz esse Jesus todo-poderoso, que já estava antes da fundação do mundo, sempre existiu. Mas ele forma uma nova aliança em graça, que não tem mais a ver com o que possamos fazer, nem se cumprimos ou não cumprimos algo. É uma nova aliança, e nessa nova aliança ela é estabelecida. E o fato é que ela nos faz ser esse Cristo corporativo que caminha sobre a terra. Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Diz assim: até que todos cheguemos
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos chegamos na unidade da fé. Fé é dom de Deus. Fé não provém do homem. É algo que Deus colocou em nós. E lógico, você vai cultivar essa fé? Sim. Mas fé não é dom de homem. Não é algo que você um dia resolveu ter. Fé é dom de Deus. E ele fala, até que cheguemos à unidade da fé. Uma só fé. Uma só coisa. Um só entendimento. Até que sejamos um nessa fé. Até que entendamos completamente. Até que chegamos à unidade da fé. Ou seja, unidos por uma mesma fé. Por um mesmo entendimento. E ao conhecimento do Filho de Deus. Não ao meu e ao seu conhecimento, mas ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Cristo Jesus, ao conhecimento de Cristo, em unidade de fé. Chegamos ao conhecimento, até que possamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo. E aí sim, nos tornando homens perfeitos. Perfeitos não por nós mesmos, perfeitos nele, perfeito por ele, perfeito para ele, até que nos tornemos perfeitos. A medida da estatura, não minha, ou da plenitude nossa, porque de verdade pleno é só Deus, na medida e estatura da plenitude de Cristo. Medida e plenitude de Cristo. É essa que precisamos alcançar. Precisamos ser unidos em fé, irmãos e irmãs. Independente de denominação, porque nós somos esse Cristo que habita sobre a terra, que continua fazendo milagre, que continua caminhando sobre a terra, que continua fazendo coisas extraordinárias. Então precisamos ser unidos numa só fé, em pleno entendimento, para que possamos ser esse Cristo, um corpo bem ajustado, do qual Cristo é o cabeça, juntos em unidade, uma mesma fé. Uma mesma fé. E um pleno conhecimento de quem Ele é. Precisamos ter o pleno conhecimento de quem é Cristo. Quem é esse Cristo? Precisamos ter esse pleno conhecimento de quem Ele é. Quem é o Filho de Deus? Quem é esse homem que nos livrou do pecado, que nos fez livres, que nos fez ser participantes desse corpo, que é o próprio Cristo? Quem é esse homem que pode nos tornar homens perfeitos? Homens e mulheres falhos, homens e mulheres que não tinham nada de bom, homens e mulheres imperfeitos, que nele, numa só fé, no conhecimento dele, podem se tornar perfeitos nele. Quem é esse homem que nos faz ser esse Cristo corporativo na terra? E tudo isso à medida da sua estatura e da sua plenitude. Quem é esse homem? Quem é Cristo? Aquele que habita em nós, aquele que nos governa, aqueles que é Senhor dos senhores e Rei de reis. Nós somos senhores nós somos senhores e Ele é o nosso Senhor. Nós somos reis e Ele é o nosso Rei. Quem é esse homem? Você precisa conhecê-lo. Você precisa se tornar íntimo. Você precisa conhecê-lo em toda a sua plenitude. Efésios, capítulo 3,
versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Veja bem, meu irmão e minha irmã, por mais duro que isso te pareça ser, você não é Israel. Você não é judeu. Você não tem que ser judaizante. Por quê? Porque você é gentio. Deus é um só. Cristo é um só. Mas os judeus, Israel, ele tem a sua particularidade com Deus. Ele tem os seus preceitos com Deus. Porém, você não. Você é gentio. Deus trabalha contigo de uma outra maneira. O judeu precisa se circuncidar na carne. Você não tem que se circuncidar. No máximo, circuncidar o seu coração. E você não tem que se circuncidar mesmo. Não é para se circuncidar. Os preceitos são diferentes. Somos chamados para coisas diferentes que vão se complementar. Agora, se você também acha que o judeu não é povo de Deus, desculpa, você também está redondamente enganado. Ele é sim. Nós é que fomos enxertados na videira. E se nós que não fazíamos parte da videira, houve a possibilidade de sermos enxertados, que dirá eles, que foram arrancados da videira verdadeira, não podem ser enxertados novamente? Essa pergunta a própria Bíblia te faz. Não pense que o judeu não é mais povo de Deus. É sim. Assim como nós também somos. E esse texto, ele está falando disso, dos gentios, eu e você. Homens e mulheres, servos desse Deus Altíssimo, filhos e filhas. A saber que os gentios, nós somos co-herdeiros. Fazemos parte, também temos direito à herança, somos co-herdeiros através de Cristo. Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. Através dele, nos tornamos também herdeiros, participantes da promessa, participantes da herança, participantes dessa realidade. E de um mesmo corpo. Do corpo que é Cristo. Do corpo que é o próprio Cristo, do Cristo corporativo. Nós somos participantes desse corpo. Participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Somos co-herdeiros, irmãos, temos direito a uma herança e somos participantes desse corpo. Participantes desse corpo, somos o Cristo corporativo que anda sobre a terra ainda hoje. Membros de um só corpo, muitos membros, um só corpo. O Cristo corporativo, que continua andando sobre a terra nesse exato momento. A igreja do Deus Todo-Poderoso. Efésios 2, 22. Efésios 2, versículo 22. Diz assim. Desculpa. Efésios 2,
versículo 20 até o 22. Eu vou ler o 22 e depois eu vou voltar e vou ler do 20 ao 22. O 22 diz assim: no qual também vocês que estão aí, eu também, juntamente, ou seja, com outros, a reunião de todos nós, sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Fomos edificados para a habitação de Deus. Olha o 20. E sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre aquilo que Deus definiu. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a própria pedra, ele é o fundamento. No qual todo edifício bem ajustado, ou seja, todos nós bem ajustados, um com o outro, bem colado, bem entranhado, cresce para templo santo no Senhor, cresce para que possamos nos tornar essa habitação. Cresce para que possamos nos tornar esse corpo, esse Cristo corporativo. Isso quando somos bem ajustados. E aí o 22, no qual também vós juntamente sois, ou seja, a reunião de todos nós, juntamente sois edificados. Para quê? Para habitação de Deus através do Espírito. Para que Deus, através do Espírito, habite em nós. Fomos edificados para a sua habitação. Isso é lindo, meu irmão e minha irmã. Vaso de barro, sim, mas com tesouro precioso dentro de nós. Fomos edificados para que nos tornássemos essa habitação, a habitação do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus poderoso que está no céu. Esse Deus que no Velho Testamento vinha sobre aquele templo. Agora esse Deus, através do Espírito, habita em nós. Habita nesse Cristo corporativo. Hebreus, capítulo 10, 24 e 26. Eu vou ler esse versículo, depois eu vou ler mais um versículo. Eu vou falar desse versículo, depois vou ler o outro versículo, falar do outro versículo, e aí a gente encerra a nossa aula a respeito do Cristo corporativo. Hebreus 10, versículos 24 até o versículo 26, diz assim: e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha que interessante. Veja bem, meu irmão. A palavra diz para você considerar um ao outro. Não se ache melhor do que o outro. Considere o seu irmão, ame o seu irmão como ama a si mesmo. Estimule o seu irmão. Nós precisamos nos estimular. Para quê? Nós precisamos estimular ao amor e às boas obras, para que possamos amar os nossos irmãos, para que possamos fazer boas obras do Senhor, ainda que a boa obra não te salve, mas faz parte de nós. Estimule, nós precisamos estimular, porque somos um só corpo. E aí ele fala algo sério. Muita gente acha que hoje não precisa congregar, que hoje não precisa mais estar junto. Cada um fica na sua casa sozinho. Sozinho você não é corpo. Então ele diz assim, não abandone a congregação. Não deixe de congregar. Não deixe de ir à sua igreja, meu irmão e minha irmã. Não seja aquele que vai ser Cristo em casa. Não! Não abandone a sua congregação, como é costume de alguns, de muitos hoje. Como alguns resolvem fazer, abandonando as suas congregações. Não faça isso. Antes, exortando-nos uns aos outros, ou um exortando ao outro e tanto mais. Um ajudando o outro. Um ensinando o outro.
um abençoando o outro, um fazendo com que o outro flua dentro daquilo que tem que fluir. À medida que a gente vê que aquele grande dia vai se aproximando, o grande dia está chegando. E aí ele fala algo duro. Lembra que eu falei com você que o pecado não tem mais poder sobre nós? O pecado é um tropeço. Agora tem gente que mesmo sabendo sobre isso, resolve pecar. Resolve fazer aquilo que é errado. E aí diz assim, porque se pecamos voluntariamente, ou seja, você quis pecar. Você insistiu em pecar. Ainda que o Espírito te avisasse, você insistiu em pecar. Você tem prazer em pecar. Você resolve pecar. Você não tem mais temor. Se você resolve fazer aquilo que desagrada a Deus. Se você resolve pecar voluntariamente. Você sabe, mas mesmo assim você quer pecar, tem prazer no pecado. E aí ele diz assim, mesmo depois de você ter recebido a palavra da verdade, ou seja, você já teve a revelação, já foi te revelado. Você já sabe qual é a verdade, você não está enganado. Você não é alguém sob conhecimento. A palavra da verdade já foi liberada sobre você, você já entendeu. Você tem pleno entendimento e mesmo assim você resolve pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Não há mais nada a ser feito, meu irmão e minha irmã. Isso é forte. E agora a gente termina com Atos 4, versículo 32. E aí a gente encerra essa série. Atos 4, 32. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que algo que do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. O Cristo corporativo se resume nisso, meu irmão e minha irmã. Nós, enquanto igreja, não deveríamos ter diferenças que não nos fazem estar juntos. Somos diferentes, sim. Modos diferentes de Deus agir. Mas essas diferenças não deveriam nos fazer nos separar. Porque todas elas nos deviam levar para uma só direção. E aí fala assim, a multidão dos que criam. Era uma multidão, era muita gente. Não eram pequenas, poucas pessoas. A multidão dos que criam tinha um só coração. Um só. Uma só paixão, um só amor entre todos. E era também uma só alma. Uma só alma. Um só entendimento. Uma só coisa queriam. Almejavam a mesma coisa. Tinham o mesmo entendimento. E ninguém dizia que aquilo que possuía era seu. Ele entendia que aquilo que ele tinha era de todos. Portanto, entenda. Tudo que Deus te dá não é só para você. É para abençoar também tantas outras pessoas. Isso não é seu, é de todos. Porque provém de Deus. Se Deus te prospera, Deus não te prospera para que simplesmente você usufrua de todos os bens. Eu não estou falando que você não possa usufruir. Pode, se você tem uma boa casa, se tem um bom carro, usufrua. Mas isso também precisa servir aos outros irmãos. Senão não tem sentido, meu amado irmão e minha amada irmã. E aí, para a gente terminar, eles dizem, mas tinham todas as coisas em comum. Todas, do grego todas, exatamente todas as coisas. Tudo que era de um era comum a todos os outros. Simples assim. Se somos um corpo, se somos esse Cristo corporativo nesse tempo, entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, todas as coisas nos são comuns uns aos outros. Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa, que elas tenham um pleno entendimento de quem elas são em Cristo
e de quem o Senhor é nelas. Que elas entendam quem é você, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te bendizemos e cremos, Senhor, que o Senhor fará coisas extraordinárias. Nos mostra quem nós somos enquanto Cristo corporativo nesse tempo. Nós queremos ser dominados pelo Senhor, porque o Senhor é o cabeça para fazer aquilo que te apraz. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que sejam tempos extraordinários. Agora a gente se vê numa próxima aula com um novo assunto. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Os amo.